Filipinas, um arquipélago misterioso que esconde em suas 7.000 ilhas incríveis segredos dos quais a maioria de nós nem desconfia. Imagine um país de contrastes, onde luxuosos os resorts coexistem com cantos selvagens e intocados, onde nenhum pé de turista já pisou. Sendo o único país cristão na Ásia, as Filipinas representam uma fusão única de culturas oriental e ocidental, criando um fenômeno cultural inigualável. Aqui, entre águas turquesas e paisagens vulcânicas, repousa o pó do Grande Magalhães, mas isso é apenas a ponta do iceberg das enigmas históricas ocultas nas profundezas da história filipina. E você sabia que nas Filipinas as lutas de galo foram elevadas à categoria de esporte nacional e que os rituais tradicionais impressionam pela sua extremidade até mesmo os viajantes mais experientes? Hoje, embarcaremos em uma jornada no formato de iceberg, dos fatos amplamente conhecidos às descobertas raras e surpreendentes que não são mencionadas nos folhetos turísticos. Quais segredos este arquipélago misterioso esconde? Quais costumes incríveis sobreviveram aqui desde os tempos antigos? Mergulhe conosco nas profundezas dos mistérios filipinos, onde cada novo nível de conhecimento revela fatos cada vez mais estranhos e inexplicáveis sobre um país perdido entre as águas do Oceano Pacífico. E esses mistérios se tornam ainda mais intrigantes quando percebemos as verdadeiras dimensões deste arquipélago enigmático. Fato 1. Um mundo perdido de 7.000 ilhas, uma diversidade sem precedentes no deserto do mar. O arquipélago filipino não é apenas um grupo de ilhas, mas sim um verdadeiro universo que se estende nas águas do Oceano Pacífico. Imagine, mais de 7.000 ilhas e ilhotas espalhadas pela superfície azul do mar, como pedras preciosas que caíram do tesouro de uma antiga divindade. Mas o que realmente impressiona a imaginação é que apenas cerca de 2.000 delas têm nomes, e somente aproximadamente 1.000 ilhas são habitadas por pessoas. O que se esconde nas outras 5.000 manchas de terra desabitadas? Quais mistérios guardam esses cantos intocados pela civilização? Desde grandes ilhas populosas como Luzon e Mindanao, até pequenos atóis sem nome, onde o pé do homem moderno nunca pisou, as Filipinas representam uma verdadeira mosaico de paisagens, culturas e enigmas. O arquipélago se estende por mais de 1.800 quilômetros de norte a sul, criando uma diversidade incrível de ecossistemas, de florestas tropicais e planaltos vulcânicos a manguezais e recifes de corais. Os habitantes locais dizem que muitas das ilhas desabitadas são moradas de espíritos e seres místicos, e até mesmo os pescadores mais corajosos evitam se aproximar de algumas delas após o pôr do sol. Pesquisadores e antropólogos sugerem que em algumas dessas ilhas perdidas podem existir espécies de plantas e animais desconhecidas pela ciência, e talvez até vestígios de antigas civilizações das quais nada sabemos. Mas como uma quantidade tão enorme de ilhas poderia se formar em um só lugar? Geólogos apontam para a complexa atividade tectônica da região, mas antigas lendas filipinas contam uma história diferente, sobre deuses que espalharam fragmentos de uma terra sagrada pelo mar para criar um abrigo para seus escolhidos. E quem sabe, talvez haja uma parte de verdade nesses mitos que a ciência moderna ainda não conseguiu compreender. Mas este é apenas o primeiro enigma em uma infinita cadeia de mistérios que este impressionante arquipélago esconde. Essas ilhas guardam não apenas segredos da natureza, mas também mistérios da história humana, entrelaçando culturas que criaram algo verdadeiramente único. Fato 2. A Ilha Católica em um mar de crenças orientais, um fenômeno inexplicável de escolha espiritual. Entre os países budistas, hinduístas e muçulmanos da Ásia, as Filipinas se destacam como uma anomalia vibrante. Mais de 80% da população professa o catolicismo. Como pôde ocorrer que,
em uma região onde dominam tradições espirituais completamente diferentes, surgiu essa ilha da religião ocidental. A colonização espanhola, que durou mais de 300 anos, deixou uma marca indelével na alma do povo filipino, mas mesmo isso não explica completamente a profundidade da penetração das crenças católicas. Muitos historiadores e antropólogos se questionam: por que exatamente aqui o cristianismo se enraizou de maneira tão sólida, enquanto em países vizinhos, que também sofreram influência colonial, não obteve a mesma difusão? Alguns pesquisadores apontam para a surpreendente semelhança entre as antigas crenças animistas dos filipinos e elementos da liturgia católica, o que pode ter criado uma espécie de ponte entre o tradicional e o novo. Outros sugerem que métodos específicos da atividade missionária dos espanhóis, que adaptaram rituais cristãos às tradições locais, desempenharam um papel nesse processo. Mas o mais surpreendente é como os filipinos criaram uma síntese absolutamente única de espiritualidade oriental e ocidental. Aqui, procissões católicas podem incluir elementos de antigos rituais pagãos, e santos cristãos frequentemente são dotados de atributos de divindades e espíritos locais. A festa do Sinulog em Cebu ou o festival Ati-Atihan em Panay demonstram essa impressionante mistura, onde por trás da forma católica exterior se adivinha crenças muito mais antigas. Em aldeias remotas nas montanhas é possível encontrar xamãs que tratam com igual respeito as orações cristãs e os antigos encantamentos dirigidos aos espíritos da natureza. Os moradores locais relatam casos em que sacerdotes católicos testemunharam fenômenos inexplicáveis relacionados às crenças locais, e alguns deles reconheceram a existência de forças que não se encaixam na doutrina cristã tradicional. Talvez o segredo resida na especial sensibilidade espiritual dos filipinos, na sua capacidade de ver o divino em diferentes manifestações. Ou os antigos deuses do arquipélago simplesmente assumiram novos nomes, continuando a influenciar invisivelmente a vida de seus descendentes. A verdade, como sempre, permanece em algum lugar no meio, oculta na névoa do tempo e na complexa entrelaçamento de crenças que constituem a alma desse povo extraordinário. Mas essa é apenas uma das facetas do multifacetado mistério filipino, e à frente nos aguardam descobertas ainda mais surpreendentes. Fato 3. Manila, um labirinto misterioso de tempo, onde 24 milhões de destinos se entrelaçam em um único fio de densidade incrível. Da espiritualidade filipina, nosso caminho nos leva a mais um enigma incompreensível do arquipélago. Como em um território relativamente pequeno, surgiu uma das metrópoles mais densamente povoadas do planeta. O metrô de Manila, que se estende ao longo da Bahia, guarda em si um surpreendente paradoxo da existência humana. Aqui, em uma área pouco superior a 600 km², vive uma população comparável a países inteiros da Europa. As ruas estreitas, repletas de um fluxo interminável de pessoas, criam a sensação de um organismo vivo, pulsando em seu próprio ritmo, incompreensível para o observador externo. Mas o mais surpreendente não é a quantidade de pessoas, e sim os incríveis contrastes que parecem violar as leis da física social. Como podem coexistir os ultramodernos arranha-céus de vidro de Makati e Bonifácio com as favelas de Tondo, onde milhares de famílias se acomodam em habitações improvisadas feitas de materiais disponíveis? Pesquisadores de espaços urbanos apontam para o fenômeno único da adaptabilidade manilense. A cidade parece existir em várias dimensões ao mesmo tempo, onde passado, presente e futuro se entrelaçam em uma proximidade inimaginável. No coração desse labirinto urbano está Intramuros, uma antiga cidade-fortaleza espanhola cercada por maciças paredes de pedra. É a maior cidade colonial espanhola preservada na Ásia, um verdadeiro portal para o passado, onde cada pedra guarda ecos de eventos de 400 anos atrás.
Os moradores falam sobre fenômenos estranhos dentro dessas antigas paredes. Correntes de ar frio inesperadas em dias quentes, sons inexplicáveis e sombras que aparecem nas fotografias. Alguns pesquisadores de fenômenos paranormais consideram Intramuros um dos lugares mais misteriosos da Ásia, onde a linha entre os mundos é tênue. Não menos misteriosa é a estrutura social de Manila, onde antigas ligações familiares e uma moderna cultura corporativa criam um sistema de relações incrivelmente complexo. Como consegue esse organismo gigante funcionar, apesar do aparente caos? Por que as pessoas continuam a se afunilar aqui, de todas as ilhas do arquipélago, como se atraídas por alguma força invisível? Talvez Manila não seja apenas uma cidade, mas um experimento social peculiar, demonstrando a notável capacidade da humanidade de se adaptar a condições extremas de existência. Ou seria um prenúncio do futuro de todas as metrópoles, um modelo de como as cidades se parecerão nas próximas décadas? As respostas para essas perguntas ainda permanecem no campo das suposições, mas uma coisa pode ser dita com certeza. Manila não é apenas um ponto no mapa, mas um verdadeiro universo que pode ser explorado infinitamente, revelando a cada vez novas facetas desse enigma urbano. Mas mesmo esse mistério se apaga diante do próximo fato surpreendente sobre as Filipinas, que nos faz repensar nossas concepções sobre as antigas civilizações do arquipélago. Fato quarto: os templos subaquáticos das Filipinas, mundos perdidos, escondidos sob o véu azul do oceano. Mas mesmo a impressionante arquitetura social de Manila não pode ofuscar mais um grande mistério do arquipélago, porque exatamente aqui a natureza criou algumas das mais perfeitas paisagens costeiras do planeta. Em contraste com o labirinto urbanístico da capital, nas extremidades do arquipélago se estendem praias cuja beleza beira a irrealidade. A ilha de Boracay, cuja areia é tão branca que os locais dizem não é areia, é luz da lua congelada. Microscópicas partículas de recifes de corais, moídas ao longo de séculos até se tornarem um pó finíssimo, criam praias que parecem artificialmente feitas. Tão perfeitas são a textura e a cor. Cientistas geólogos notam a composição única dessa areia, que mesmo no dia mais quente permanece fresca ao toque. Como isso é possível? Alguns pesquisadores levantam a teoria de inclusões minerais incomuns. Outros falam sobre uma estrutura cristalina específica, mas a verdadeira razão desse fenômeno ainda permanece um mistério. Ainda mais enigmática é a ilha de Palawan, esse pedaço alongado de terra, como uma espada mística, cortando a superfície aquática, abriga uma combinação surpreendente de paisagens que parecem pertencer a mundos diferentes. Aqui, rochas de calcário, com dezenas de milhões de anos, se erguem de lagoas esmeralda, criando labirintos, passagens e grutas que podem ser exploradas infinitamente. Pescadores locais contam lendas sobre cavernas subaquáticas que levam ao centro da Terra e sobre estranhas manifestações luminosas, observadas às vezes nas profundezas dessas formações kársticas. Talvez seja apenas um jogo de luz e sombra, ou talvez haja uma parcela de verdade nessas histórias que a ciência moderna ainda não está pronta para reconhecer. Mas o maior mistério das águas filipinas é a incrível biodiversidade do mundo subaquático. No chamado Triângulo dos Corais, cujo centro é o arquipélago, está concentrado mais de 75% de todas as espécies conhecidas de corais do planeta e milhares de espécies de peixes. Como explicar tal concentração de vida em um território relativamente pequeno? Biólogos marinhos falam sobre uma combinação única de correntes, temperatura e composição química da água, mas isso não seria apenas uma explicação superficial para um fenômeno mais profundo? Nas águas ao redor da ilha de Mindoro, encontra-se um misterioso objeto subaquático conhecido como Recife Apo. É um antigo atol que, como um ser consciente, muda constantemente sua estrutura,
adaptando-se às mudanças do ambiente. Mergulhadores que exploram esses locais frequentemente relatam uma sensação estranha, como se o Recife estivesse os observando, estudando sua presença. Alguns até afirmam que ouvem sob a água sons inexplicáveis, semelhantes a cantos ou sussurros. A explicação científica para esses fenômenos se resume às características acústicas das formações de corais e à especificidade da propagação do som na água. Mas isso é suficiente para dissipar completamente o véu de mistério que cerca essas antigas estruturas vivas? E não é a incrível beleza das praias e recifes filipinos algo mais do que apenas resultado de processos geológicos e biológicos? Talvez, nesses lugares, realmente exista uma energia especial, atraindo não apenas os habitantes do mar, mas também pessoas de todo o mundo ávidas por tocar essa maravilha da natureza. As perguntas se multiplicam, mas as respostas, assim como a areia branca de Boracay, escorrem pelos dedos, deixando apenas a sensação de contato com algo incompreensível. Mas mesmo esse mistério empalidece diante do próximo fato surpreendente sobre as Filipinas, que faz duvidar da cronologia aceita da civilização humana. Fato 5. O Código Culinário das Filipinas, uma fusão misteriosa de sabores que guarda antigas mensagens dos antepassados. Mas mesmo a impressionante biodiversidade das águas filipinas se torna pálida diante de outro grande mistério do arquipélago. Por que exatamente aqui ocorreu uma teia tão incomum e harmoniosa de tradições culinárias do Oriente e do Ocidente? Enquanto muitos países colonizados aceitavam completamente a culinária dos conquistadores ou a rejeitavam de forma decidida, os filipinos criaram algo absolutamente único, um fenômeno gastronômico que não tem paralelo na culinária mundial. Vamos falar do lendário adobo, este prato em que a carne é marinada em molho de soja e vinagre com alho e folhas de louro, cria uma surpreendente simbiose entre as técnicas de conservação espanholas e os perfis de sabor asiáticos. Antropólogos culinários destacam uma característica impressionante. Cada família filipina tem sua própria receita de adobo, passada de geração em geração, e essas variações são tão significativas que alguns pesquisadores falam de um código genético do prato, que muda conforme a região e a linhagem. Como pôde surgir tamanha diversidade dentro de um único conceito culinário? Alguns estudiosos sugerem que o adobo não é apenas comida, mas um tipo de código cultural, no qual está codificada a história de famílias específicas e sua relação com o passado colonial. Ainda mais enigmático é o lechon, o ritual de preparar um leitão inteiro, assado em um espeto sobre fogo aberto, tem raízes claramente espanholas, mas os filipinos adicionaram elementos que transformam o processo em um verdadeiro ato místico. Chefes locais falam de uma conversa com o fogo e que o lechon perfeito só é conseguido quando se atinge a harmonia entre os 4 elementos: terra, o leitão, ar, a rotação no espeto, fogo, a fonte de calor, e água, a marinada. Essa filosofia de preparo lembra de forma surpreendente as antigas crenças animistas das Filipinas pré-coloniais, como se através da concha cristianizada emergissem rituais pagãos do passado. Não seria essa uma forma culinária de resistência oculta à assimilação cultural? Mas o prato mais misterioso da cozinha filipina é, sem dúvida, o sisig, uma iguaria requintada feita de cabeça e fígado de porco, temperada com suco de limão, cebola e pimenta. A história de sua origem é envolta em lendas e contradições. Segundo uma versão, o sisig foi criado durante a Segunda Guerra Mundial como uma forma de utilizar partes de animais que as bases militares americanas descartavam como resíduos. Por outra versão, é um prato antigo que existia muito antes da chegada dos espanhóis e que foi apenas adaptado às novas realidades.
Historiadores gastronômicos notam uma característica estranha. A técnica de preparo do sisig tem paralelos surpreendentes com alguns pratos da culinária romana antiga, que nunca foram populares na Espanha colonial. Como explicar essa incrível coincidência? Coincidência ou testemunho de contatos pré-colombianos entre civilizações? E, finalmente, o alu-alu, uma sobremesa que combina em uma única tigela mais de 10 ingredientes diferentes, desde feijões e gelatina até frutas e batata doce, cobertos com gelo triturado e leite. O nome se traduz como misturado junto, mas não é apenas uma mistura de componentes. É uma metáfora das próprias Filipinas, onde culturas, religiões e tradições se entrelaçam, criando algo maior do que a soma de suas partes. Alguns culturalistas veem na estrutura do alu-alu um reflexo da cosmologia filipina, um mundo em camadas, onde cada elemento desempenha seu papel na manutenção do equilíbrio universal. Não será a cozinha filipina algo mais do que apenas uma forma de saciar a fome? Talvez seja uma mensagem codificada dos antepassados, transmitida através de sabores e aromas, a chave para entender a verdadeira essência dessa cultura enigmática. A questão permanece em aberto, assim como o mistério do próximo fato surpreendente sobre as Filipinas. Fato 6. Carnavais místicos do tempo. Uma dança ritual entre o cristianismo e os antigos espíritos das Filipinas. À sombra das exuberantes festividades filipinas, esconde-se, talvez, um dos mais intrigantes mistérios do arquipélago. Por que, exatamente aqui, os festivais religiosos alcançam uma duração e intensidade tão extraordinárias que podem se estender por semanas, mergulhando cidades inteiras em um estado de consciência alterada? Antropólogos que estudam o fenômeno das festividades filipinas notam uma característica impressionante. Ao contrário da maioria dos territórios colonizados, onde rituais cristãos ou deslocaram completamente crenças locais ou coexistem paralelamente com elas, nas Filipinas ocorreu algo absolutamente único, uma fusão orgânica de dois sistemas espirituais em um único e indivisível código cultural. Vamos considerar o famoso festival Sinulog, em Cebu. A superfície é uma celebração em homenagem ao Menino Jesus, mas se observarmos atentamente as danças rituais, podemos notar movimentos que lembram de maneira surpreendente os antigos rituais animistas de adoração aos espíritos da natureza. Os locais que participam da procissão muitas vezes não se dão conta dessa dupla simbolismo, mas seus corpos parecem lembrar o que foi apagado da memória coletiva. Que conhecimentos ancestrais estão cifrados nesses passos de dança, transmitidos de geração em geração. Mais enigmático ainda é o festival Ati-Atihan, na ilha de Panay. Os participantes pintam seus rostos e corpos com fuligem preta, vestem trajes coloridos e se movem em uma dança ritual pelas ruas da cidade. Oficialmente, esta é uma celebração em homenagem a Santo Ninho, mas estudiosos descobriram uma surpreendente semelhança com rituais pré-coloniais de veneração aos anitos, antigos espíritos ancestrais. Um aspecto particularmente intrigante do festival é o sonoro. Os padrões rítmicos dos tambores criam frequências vibracionais específicas que, segundo relatos de neurofisiologistas, têm a capacidade de induzir estados leves de transe em participantes e espectadores. Seria isso uma coincidência ou um conhecimento ancestral sobre o impacto do som na consciência humana? O pesquisador filipino de fenômenos paranormais, Jaime Lizardo, documentou dezenas de casos em que, durante o auge das atividades festivas, os participantes entravam em um estado que pode ser descrito como transe coletivo, relatando visões nas quais santos cristãos se transformavam em deuses antigos do arquipélago. O que é isso? Histeria em massa ou a manifestação de alguma realidade espiritual mais profunda?
Merece atenção especial o Festival Parrillas, na província de Lucban. Os moradores decoram suas casas com milhares de wafers de arroz coloridos, criando ornamentos incríveis que, quando vistos de um certo ângulo, se transformam em figuras geométricas que lembram antigos símbolos de fertilidade. Matemáticos que analisaram esses padrões encontraram elementos de geometria fractal e proporções da seção áurea. De onde vêm esses simples agricultores com tal compreensão intuitiva de princípios matemáticos complexos? Não seria isso um legado de algum sistema de conhecimento perdido? E, por fim, o Festival Moroiões, na província de Marinduque. Durante esta celebração, os homens se vestem com trajes que representam soldados romanos e encenam cenas de busca pela estátua do Cristo ressuscitado. No entanto, linguistas notaram um detalhe curioso. A própria palavra moroião não possui raízes espanholas ou latinas evidentes, mas foneticamente se assemelha a termos de antigas línguas austronésias que designam espíritos protetores. Seria isso uma coincidência ou uma evidência de que, sob a cobertura cristã, esconde-se um ritual muito mais antigo? Por que as festividades filipinas possuem tal força magnética que conseguem mergulhar comunidades inteiras em um estado de êxtase coletivo por dias e até semanas? Talvez nelas resida a chave para compreender uma outra realidade esquecida que existiu no arquipélago muito antes da chegada dos europeus? A questão permanece em aberto, assim como o mistério do próximo fato surpreendente sobre as Filipinas. Fato 7. A mosaico de idiomas, como o legado colonial, moldou um léxico único das Filipinas. A enigmática paleta linguística das Filipinas, onde mais de 180 idiomas e dialetos se entrelaçam como fios em um rico tapeçaria, nos revela um mundo surpreendente de diversidade e patrimônio cultural. As línguas oficiais do país são o filipino, baseado no tagalo, e o inglês, mas o que se esconde por trás dessa fachada oficial? Como o passado colonial sob duas grandes potências, Espanha e EUA, formou não apenas a identidade política, mas também a identidade linguística dos filipinos. Reflita sobre o porquê de cada província ter seu próprio dialeto único, que preserva ecos de línguas antigas, bem como elementos do espanhol e do inglês. Durante mais de 300 anos de domínio colonial espanhol, os povos locais sofreram uma intensa influência linguística, resultando no surgimento de formas misturadas de prática de fala, como o chabacano, uma língua crioula, onde o espanhol se entrelaça com os idiomas locais. Mas nesse caminho de transformação linguística, também não faltou a influência da cultura americana, que trouxe consigo o inglês, tornando-se não apenas um meio de comunicação, mas a base para o sistema educacional. Como resultado, as Filipinas hoje podem se orgulhar de um dos mais altos níveis de proficiência em inglês na Ásia, e os habitantes locais transitam livremente entre os códigos linguísticos, como acrobatas em uma corda bamba. Como é viver em um país onde cada conversa pode se transformar em uma viagem linguística por continentes e épocas? Na maioria dos casos, os filipinos falam várias línguas ao mesmo tempo, o que não apenas abre portas para comunicações internacionais, mas também cria uma incrível identidade cultural. Pense sobre como a linguagem pode ser não apenas um meio de comunicação, mas um elo com os ancestrais que falavam línguas hoje esquecidas. Que significados estão ocultos em cada dialeto e que histórias eles podem contar sobre as antigas civilizações que habitavam essas terras. Nesta mosaico linguística reside não apenas um reflexo dos processos históricos, mas também um mistério que permanece sem solução. Como preservar todas essas línguas e dialetos no mundo moderno, onde a globalização ameaça sua extinção? Esse problema é relevante não apenas para as Filipinas, mas para toda a humanidade, que corre o risco de perder códigos culturais únicos que guardam a memória histórica. Então, qual é o destino das línguas que são testemunhas vivas da história? Qual é o significado delas para as futuras gerações que buscam preservar sua identidade?
A questão permanece em aberto, assim como muitos outros mistérios que aguardam sua revelação nos vastos horizontes das Filipinas. Fato 8. As terraças de arroz de Banaue, a oitava maravilha do mundo, criada pelas mãos de antigos mestres. No coração das Filipinas, nas encostas majestosas das montanhas, se estendem as famosas terraças de arroz de Banao, que há mais de 2000 anos servem não apenas como fonte de alimento, mas também como símbolo da incrível inventividade humana. Essas terraças, como degraus que sobem em direção ao céu, foram esculpidas à mão pelo povo Ifugao, que transmitiu seu conhecimento de geração em geração. Os complexos sistemas de irrigação e a arquitetura única dessas terraças são testemunhos de uma profunda compreensão da natureza e da harmonia do homem com o mundo ao seu redor. Como conseguiram os antigos mestres criar uma estrutura tão complexa que ainda é utilizada pelos moradores locais para o cultivo do arroz? Ao caminhar por essas terraças, é possível sentir o sopro dos séculos, o ar fresco das montanhas, o farfalhar das folhas e os sons das cachoeiras criam uma atmosfera em que o tempo parece ter parado. No entanto, apesar de sua importância histórica e singularidade, essas terraças estão ameaçadas de extinção. O aumento do número de turistas, as mudanças climáticas e os métodos agrícolas modernos colocam em dúvida o futuro deste patrimônio único. Como conservar essas antigas construções, que são não apenas um valor agrário, mas também cultural para o povo Ifugao? A extinção das terraças de arroz de Banao seria uma perda não apenas para os moradores locais, mas para toda a humanidade, pois elas são um dos poucos exemplos restantes de como os seres humanos podem viver em harmonia com a natureza. Pense que cada terraça guarda histórias e segredos que poderiam contar sobre a vida das civilizações antigas, sobre a luta pela sobrevivência e a sabedoria transmitida de geração em geração. Qual será o destino deste legado cultural único e conseguiremos preservá-lo para as futuras gerações? Essas perguntas permanecem em aberto, como as cachoeiras que descem pelas encostas, levando consigo não apenas água, mas também lembranças de tempos há muito passados. Mas essa não é a única enigma que as Filipinas guardam. Fato 9. O vulcão Pinatubo, a força da natureza capaz de mudar o mundo. As Filipinas são um país onde a terra treme e o céu é envolto em nuvens de cinzas vulcânicas. Aqui, entre paisagens pitorescas, se escondem não apenas as belezas da natureza, mas também vulcões perigosos, prontos para lembrar sua potência a qualquer momento. Uma das erupções mais conhecidas e devastadoras do século XX foi a erupção do vulcão Pinatubo em 1991. Essa erupção foi a segunda mais poderosa do século, levando à morte de centenas de pessoas e provocando mudanças colossais no clima do planeta. O rugido estrondoso do vulcão sacudia a terra, enquanto nuvens de cinzas se elevavam a vários quilômetros no céu, criando um véu que ofuscava o sol. Como pôde este canto pacífico, habitado por pessoas, se transformar em uma zona de apocalipse? Pesquisadores e cientistas ainda tentam desvendar os mistérios desse gigante vulcânico que dormiu por séculos antes de despertar com tamanha força destrutiva. Mas o Pinatubo não é o único vulcão que provoca temor. Nas Filipinas, também se encontra o vulcão Taal, situado em uma ilha no meio de um lago, cercado por colinas verdes. Este vulcão, com suas paisagens deslumbrantes, à primeira vista parece uma idílio, mas na verdade é um dos vulcões mais ativos e perigosos do mundo. A cada erupção, a natureza revela sua imprevisibilidade e poder. Como é possível um vulcão estar localizado em uma ilha, em um lago, em uma ilha? Essas anomalias geográficas despertam admiração e medo, pois sob sua superfície tranquila
se oculta uma energia capaz de mudar os destinos de nações inteiras. Na história do Taal, houve muitas erupções devastadoras, e cada uma delas deixou sua marca na memória dos habitantes locais. Como eles sobreviveram a essas catástrofes e o que sentiram quando a terra começava a tremer sob seus pés. As lendas e tradições locais sobre os vulcões falam da força da natureza, que pode ser tanto criativa quanto destrutiva. No entanto, apesar de todos os esforços dos cientistas, muitos mistérios desses vulcões permanecem sem resposta. Qual é a verdadeira natureza desses gigantes naturais e o que mais eles podem esconder sob sua superfície? Talvez existam ainda segredos não descobertos nas Filipinas, aguardando seu momento para serem revelados e explorados. Essas questões permanecem em aberto, como as nuvens de cinzas que, ao se elevarem ao céu, deixam para trás apenas contornos vagos do passado. Fato 10. Karaokê nas Filipinas, quando uma canção pode se tornar a causa de uma tragédia. As Filipinas são um país onde a música e a dança permeiam a vida cotidiana, e o karaokê se tornou uma parte integrante do patrimônio cultural. Aqui, entre as luzes brilhantes e as confraternizações amigáveis, os locais se reúnem para mostrar suas habilidades vocais, e à primeira vista, nada poderia perturbar a atmosfera de diversão. Mas, sob essa casca colorida, esconde-se uma realidade sombria. Nas Filipinas, existe uma regra não escrita que diz: não mate alguém por uma má performance. Como é possível que um simples entretenimento possa levar a consequências tão terríveis? No centro dessa história estranha e inquietante está a canção My Way, de Frank Sinatra. Essa melodia que personifica confiança e independência se tornou um verdadeiro símbolo nas Filipinas, mas, infelizmente, não apenas positivo. Em vários casos, a execução dessa canção no karaokê resultou em violência e até assassinatos. Pessoas que tentaram cantar My Way tornaram-se vítimas da fúria de ouvintes desapontados que não estavam dispostos a tolerar falhas na performance. Uma vez, em uma pequena cidade, ocorreu um incidente em que um homem, incapaz de recriar a magia do original, foi morto após uma briga com outro frequentador de um bar de karaokê. Esse caso não foi isolado, e tais tragédias levaram ao surgimento do termo Síndrome My Way, que se tornou um símbolo da estranha intersecção entre cultura e violência. Muitos karaokês, percebendo o perigo, começaram a impor restrições à execução dessa canção, aconselhando seus frequentadores a evitarem My Way por motivos de segurança. Como foi que uma canção que traz alegria se tornou a causa de tantos infortúnios? As questões sobre como a cultura pode ser simultaneamente unificadora e destrutiva continuam relevantes. Talvez existam histórias semelhantes fora das Filipinas, onde a música, em vez de unir as pessoas, se torna a causa de conflitos. Que papel desempenha a percepção coletiva da música na formação de normas e relações sociais? Esses mistérios aguardam seus pesquisadores para iluminar as estranhas intersecções entre a arte e a natureza humana. Fato 11. Uma tradição extrema. A crucificação nas Filipinas. No coração das Filipinas, na pequena cidade de San Pedro Cutud, anualmente ocorre um ritual misterioso e chocante que faz os corações pararem de medo e admiração ao mesmo tempo. Aqui, sob o calor do sol e as festividades vibrantes, voluntários se reúnem para vivenciar sofrimentos inimagináveis. Permitem que pregos verdadeiros sejam cravados em suas mãos e pés em memória dos sofrimentos de Cristo. Como a tradição que deveria evocar reverência se transformou em um ato extravagante de autossacrifício. Este ritual, conhecido como Procissão da Calvário, acontece na Sexta-feira Santa, quando os fiéis, vestidos com túnicas e coroas de espinhos, reencenam os sofrimentos de Jesus.
Mas não se trata apenas de uma encenação teatral. Alguns dos participantes realmente se submetem a dores insuportáveis, permitindo que os pregos penetrem em seus corpos. Multidões se reúnem ao seu redor, observando a cena com admiração e horror, questionando-se até onde um ser humano está disposto a ir por sua fé. Apesar da desaprovação oficial da Igreja Católica, que condena tais práticas como inadequadas e até perigosas, isso não impede os moradores locais de continuarem essa tradição que, segundo eles, traz perdão e purificação. Qual é o significado desse ritual para pessoas dispostas a tais sacrifícios? Talvez não se trate apenas de dor física, mas de uma conexão simbólica com algo maior do que elas mesmas, um ato que as liga a antigas tradições e crenças. Os moradores afirmam que, através do sofrimento, vem a cura espiritual. Mas como exatamente isso funciona? Esse mistério permanece aberto à discussão. É possível que existam tradições extremas semelhantes fora das Filipinas, que também gerem controvérsias e admiração. Até onde um ser humano está disposto a ir para expressar sua fé? E o que motiva esses corajosos que assumem o sofrimento em busca de libertação espiritual? Essas perguntas permanecem sem resposta, deixando apenas um rastro de misticismo e intriga, testemunhando que a natureza humana é repleta de mistérios e contradições. Fato 12. Arenas sangrentas. A indústria clandestina do sabong nas Filipinas, no coração dos trópicos, onde a verdura das florestas tropicais rivaliza com o calor do sol, existe algo mais obscuro e enigmático do que parece à primeira vista. As lutas de galos, conhecidas como sabong, tornaram-se parte integrante da cultura filipina, apesar das rigorosas restrições legais e das tentativas das autoridades de erradicar essa prática. Neste mundo fascinante, onde a paixão e a emoção se entrelaçam em uma única linha indissolúvel, os galos, equipados com garras especiais, lutam em arenas que os locais chamam de galeras. Essas arenas são verdadeiros templos do jogo, onde paira no ar uma tensão e expectativa palpáveis, e espectadores se reúnem prontos para assistir a combates cruéis, repletos de sangue e gritos. Como foi possível que uma tradição tão brutal, que provoca sentimentos contraditórios, continue a prosperar? O faturamento dessa indústria chega a bilhões de dólares e as apostas nas lutas alcançam cifras astronômicas, às vezes superiores ao valor de casas. Mas o que motiva as pessoas a arriscar seu dinheiro e até mesmo sua liberdade por esse espetáculo? Alguns afirmam que é a oportunidade de se sentir parte de algo maior do que a vida cotidiana, de experimentar a adrenalina e a emoção que não podem ser encontradas em atividades comuns. Outros veem nisso uma forma de preservar um patrimônio cultural transmitido de geração em geração. No entanto, por trás disso não está apenas a emoção. É também um reflexo de status social e poder, onde a vitória pode trazer não só dinheiro, mas também respeito na sociedade. Apesar de todos os riscos, muitos continuam a participar dessa indústria clandestina, por vezes sem sequer perceber o quão perigoso é esse jogo. Como é ser parte de um mundo onde paixão e sofrimento andam de mãos dadas? Qual é o destino daqueles que se atrevem a entrar nessa arena sangrenta? Esse mistério permanece em aberto, assim como muitas outras verdades que aguardam seu momento para serem reveladas. Talvez, além das Filipinas, existam práticas semelhantes que também despertam admiração e repúdio, mas que ainda assim permanecem parte da natureza humana. A busca pela luta, pela adrenalina, por uma vida repleta de mistérios e incertezas. Fato 13. O mistério da cirurgia psíquica, magia ou engano. Nos pitorescos cantos das Filipinas, onde a luz do sol dança nas ondas do mar turquesa, existe um ritual único que atrai a atenção tanto dos moradores locais
quanto de turistas de todo o mundo. Não se trata apenas de uma prática médica comum, mas de algo que nos mergulha em um mundo desconhecido. A cirurgia psíquica, onde curandeiros, conhecidos como healers, utilizam as mãos, sem instrumentos e anestesia para curar doenças. Os procedimentos desses curadores parecem incríveis. Eles parecem extrair tumores e tecidos doentes diretamente do corpo do paciente, deixando apenas uma leve sensação de formigamento, mas nenhuma cicatriz. Como isso é possível? Muitos pesquisadores e médicos do Ocidente consideram essas práticas como engano e truques, acreditando que por trás da máscara de maravilhas se escondem apenas artifícios e manipulações. No entanto, o número de pessoas que buscam experimentar esses procedimentos enigmáticos continua a crescer. Centenas de pacientes curados de doenças graves afirmam que se sentem renovados, como se tivessem deixado para trás a sombra da enfermidade. Como é possível que, em um mundo de alta tecnologia e conquistas científicas, as pessoas ainda acreditem sinceramente na magia? Talvez o que acontece é que a cirurgia psíquica conecta não apenas a parte física, mas também o aspecto espiritual da cura, criando uma atmosfera de esperança e fé em milagres. Os próprios healers afirmam que suas habilidades são um dom concedido a eles por forças superiores e que eles são apenas intermediários no processo de cura. Qual é a verdade por trás dessas maravilhas? Alguns acreditam que se trata apenas de um efeito psicossomático, onde a crença do paciente desempenha o papel principal no processo de recuperação. Outros acreditam que existe algo mais, algo intangível e inexplicável que ainda não conseguimos compreender ou medir. Mas, apesar do ceticismo, uma onda de pessoas de todo o mundo continua a chegar às Filipinas, na esperança de encontrar alívio para seu sofrimento. Mas o que se esconde por trás dessa prática misteriosa? É apenas um truque? Ou há algo mais do que podemos compreender? Quantas mais verdades estão escondidas nas profundezas da consciência humana e que milagres aguardam sua vez de serem revelados? Essas questões permanecem sem resposta, deixando-nos com uma sensação de mistério não resolvido, como muitos outros fenômenos que nosso mundo ainda está começando a explorar. Fato 14. Tribos isoladas das Filipinas, o mistério dos Tazadai e sua Idade da Pedra. Nas ilhas remotas das Filipinas, onde florestas tropicais escondem muitos segredos, ainda vivem tribos que praticamente não têm contato com o mundo exterior. Uma das mais enigmáticas é a tribo Tassadai, na ilha de Mindanao, que foi descoberta apenas em 1971. Esses povos viveram por muito tempo em condições que poderiam ser chamadas de Idade da Pedra, preservando tradições e modos de vida que existiram há milhares de anos. Como é possível que, em nosso mundo repleto de tecnologias e globalização, exista uma comunidade tão isolada? No primeiro contato com os Tazadai, os pesquisadores ficaram impressionados com seu modo de vida, que era completamente diferente de tudo que conheciam. A tribo utilizava ferramentas primitivas, caçava e coletava frutos silvestres, vivendo em harmonia com a natureza ao seu redor. Seus costumes e língua permaneceram inalterados, como se tivessem parado no tempo. No entanto, logo após a descoberta da tribo, começou uma verdadeira tempestade antropológica, gerando debates sobre a autenticidade de seu isolamento. Alguns estudiosos afirmavam que os Tazadai, na verdade, não eram tão isolados quanto pareciam e que poderiam ter tido contatos com outros grupos. Outros insistiam que seu estilo de vida era realmente único e extremamente valioso para o estudo. A questão sobre a sinceridade desses contatos ainda permanece em aberto. Como poderiam pessoas vivendo em tal isolamento preservar suas tradições por tantos anos? E o que aconteceu com eles após entrarem em contato com o mundo exterior? Alguns pesquisadores acreditam que esse isolamento deu aos Tazadai
uma oportunidade única de preservar suas tradições e cultura que poderiam ter sido perdidas devido à colonização e à globalização. Mas, por outro lado, será que eles realmente não sabiam da existência do mundo exterior? Ou isso é apenas um mito criado em torno de seu modo de vida? A tribo Tazadei se tornou um símbolo para aqueles que buscam respostas sobre como manter sua identidade em um mundo em constante mudança. E embora muitos de seus costumes e tradições secretas permaneçam não resolvidos, uma coisa é clara: eles vivem em um mundo misterioso, repleto de descobertas incríveis e caminhos inexplorados. Quantas outras tribos ainda estão escondidas nas profundezas das selvas e nas ilhas remotas, esperando seu momento de serem descobertas? Podemos apenas imaginar quantas histórias e segredos não revelados nosso mundo ainda guarda. Fato 15. O culto místico da mumificação nas Filipinas, mistérios do povo Ifugao. Nas encostas das majestosas montanhas do norte de Luzon, onde florestas densas e vales nebulosos estão envolvidos em mistérios, habita o povo Ifugao. Essa cultura, conhecida por suas tradições incríveis e pela prática única de mumificação, preserva costumes ancestrais que remontam a épocas em que os espíritos dos antepassados desempenhavam um papel fundamental na vida da comunidade. Nas cavernas de Cagayan, escondidas de olhares curiosos, encontram-se múmias que são testemunhos vivos do passado. Surpreendentemente, esse culto à mumificação não apenas sobreviveu até os dias de hoje, mas continua a ser parte da vida dos Ifugao. O processo de criação das múmias fascina pela sua complexidade e sutileza. Para preservar o corpo, eram utilizados chás de ervas e fumaça que impediam a decomposição. Mas o mais interessante é que os líderes falecidos não são enterrados na terra, como é comum na maioria das culturas, mas sim desidratados e colocados em locais especiais onde permanecem cercados por seus entes queridos e descendentes. Como é possível que, em um mundo moderno, cheio de velocidade e novas tecnologias, uma tradição como essa continue a existir? O que move o povo Ifugao ao optar por conservar seus mortos de uma forma tão inusitada? Alguns pesquisadores sugerem que isso está profundamente enraizado em suas crenças e na compreensão da vida e da morte. Para os Ifugao, a mumificação não é apenas uma forma de preservar o corpo, mas uma oportunidade de manter a conexão com os antepassados, que continuam a influenciar a vida da comunidade. Mas surge a pergunta: até que ponto essa prática se alinha com as concepções modernas sobre vida e morte? Talvez haja algo mais profundo do que um mero rito. Existe uma compreensão especial do tempo entre os Ifugao, onde passado, presente e futuro se entrelaçam, criando um cosmos único de sua existência. Nas vilas onde ainda se podem ver múmias, os moradores as tratam com grande respeito, acreditando que os espíritos dos antepassados continuam a protegê-los e a orientá-los. Mas como é viver em um mundo onde os vizinhos mortos estão por perto e sua sabedoria e experiência continuam a influenciar o cotidiano? Alguns pesquisadores até sugerem que práticas semelhantes podem ter existido em outras culturas, mas foram perdidas ou esquecidas com o tempo. O que mais escondem as cavernas montanhosas de Luzon? Que mistérios aguardam sua revelação nas profundezas dessa terra enigmática? Podemos apenas conjecturar quantas histórias incríveis e estranhas esse canto do mundo guarda e qual é o verdadeiro significado da mumificação para o povo Ifugao. As Filipinas são um verdadeiro país de contrastes, onde se encontram tradições surpreendentes e rituais enigmáticos que permanecem das antigas civilizações. Conhecer este país é como mergulhar em um iceberg de conhecimentos. Na superfície, você pode ver as habituais praias tropicais e majestosos templos católicos,
Mas sob essa vibrante fachada se esconde uma profundidade de histórias incríveis, que aguardam ser descobertas. Cada canto das Filipinas, desde as pitorescas terraças de arroz do povo Ifugao até as misteriosas cavernas, está repleto de segredos e enigmas que podem fascinar os viajantes que buscam não apenas descanso à beira-mar, mas também uma imersão na cultura única. Aqui, nessas ilhas, tradições orientais e ocidentais se entrelaçam de maneira inesperada, criando uma atmosfera inigualável. Para um público maduro que valoriza a profundidade e a multifacetada experiência cultural, as Filipinas abrem portas para um mundo onde cada viagem se torna uma verdadeira descoberta. Quais tradições mais te surpreenderam? O que você acha da ideia de que, sob os fatores que nos são familiares, existem raízes culturais profundas das quais talvez nem suspeitemos? Convidamos você a compartilhar suas impressões nos comentários. Quais fatos sobre as Filipinas ou outros países foram uma verdadeira revelação para você? E claro, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para não perder os próximos episódios sobre outros países exóticos. Quantos mais segredos incríveis nosso mundo ainda esconde? Fique conosco e juntos iremos desvendá-los.